Olá! Essa semana eu quero conversar um pouquinho sobre como desenvolver a resiliência na vida de uma criança. E antes de falar um pouquinho, dividir um pouquinho o que eu penso sobre isso, eu queria definir o que é resiliência. Eu sei que o estudo dessa área é enorme, tem muita coisa sendo falada sobre isso, mas resiliência, de maneira simples para mim, é quando eu passo por uma situação que é difícil, é desafiadora, né, às vezes dolorosa na minha vida, e eu consigo atravessar essa situação sem ser destruído por ela. Desafio, né? Mas é. A resiliência é algo que tem sido estudado muito de décadas para cá. Eu tive inclusive o privilégio de estudar isso no meu mestrado. E uma das coisas que eu descobri que eu achei mais fantástica sobre resiliência, que resiliência é algo que você pode desenvolver, não é dado, mas pode ser desenvolvido por uma pessoa. E hoje eu quero conversar um pouco sobre como a gente pode fazer isso na vida de uma criança. O que os estudos falam? Não tem alternativa. Para que eu possa desenvolver, eu preciso estar exposto às situações de frustração, à dor. E quando isso acontece, eu consiga desenvolver o que a gente chama de músculos emocionais, que seria uma capacidade de passar pela adversidade sem paralisar no meio dela. Flávia, mas como que um pai, um cuidador, vai expor o filho ao sofrimento? Eu não acredito que a gente precisa criar situações de sofrimento, porque a vida já vai se encarregar disso. Mas existem 3 coisas que eu queria compartilhar, que eu acho que são fundamentais quando o seu filho passa por uma situação de dor. Que é, primeiro, a presença de um suporte emocional. Ter alguém junto com ela ali, no momento que ela está vivenciando a situação de sofrimento. Segunda coisa, a oportunidade de clarificar, esclarecer, dar clareza àquela situação, que seja dos fatos, que seja das emoções que ela está vivendo. Isso é uma outra coisa muito importante. E a terceira, buscar um aprendizado em meio àquela situação difícil que a criança está vivendo. Flávia, mas como é que eu faço isso? Enquanto eu preparava esse conteúdo, eu me lembrei de uma experiência que eu tive há mais ou menos uns 6 anos atrás. O meu filho primogênito, Bernardo, ele tinha pouco mais de 10 anos. E ele havia mudado de escola aquele ano, depois de uma vida inteira estudando na mesma escola, com os mesmos amigos, com aquela mesma rotina. Ele foi para a escola nova porque ele quis. Nós acompanhamos o processo, escolhemos com ele. Ele foi querendo, mas mesmo querendo, ele estava diante de uma situação nova. E aí um dia, em meio a um feriado, tinha muita gente aqui em casa, eu chego no meu quarto, tá o Bernardo quietinho na cama. E aí eu fui, sentei do lado dele e falei: filho, tá tudo bem? Eu costumo fazer muito essa pergunta para ele, porque ele é calado, sempre foi mais calado, então eu sempre pergunto isso. E aí ele falou: mãe, eu tô sofrendo. E abriu o berreiro, começou a chorar. Como, sinceramente, eu nunca tinha visto o Bernardo chorar depois que ele amadureceu aí os 4 primeiros anos de vida. E aí ele começou a me falar: mãe, eu tô sentindo dor, eu tô sentindo saudade, eu tô sentindo falta da minha escola antiga. E aí eu deixei ele chorar, eu chorei junto também, né? Porque mãe é assim mesmo. E depois de um tempinho ali com ele, eu comecei a clarificar com ele, a mostrar para ele como fazia sentido ele sofrer, mesmo que ele tenha escolhido ir para a escola nova. Era tudo novo e o cérebro dele estava reclamando aquilo que conhecia como algo importante, amoroso, que era a história na escola anterior, os amigos da outra escola, todo aquele universo da outra escola. Conversamos um pouquinho sobre aquilo e falei com ele que a gente podia tirar um aprendizado daquela situação, aproveitar que ele estava podendo passar por aquele momento debaixo da minha tutela, do meu cuidado, e se preparar, porque no futuro ele poderia viver situações mais velho, onde eu poderia não estar tão presente, mas que ele estava ali naquele momento ganhando um músculo importante para projetos do futuro. Inclusive ele tem um projeto que é estudar fora. Então eu penso que nós precisamos estar atentos a esses momentos na vida dos nossos filhos, das crianças, dos adolescentes ao nosso redor. Quando eles passarem por um momento difícil, primeira coisa, se você conseguir fazer só isso, já é bastante. Esteja presente, seja um suporte emocional para que ele saiba que situações difíceis vêm e vão, mas ele não precisa passar sozinho por elas. Segundo, se for possível, clarifique, deixe ele falar, organizar, entender o que está acontecendo.
E se você conseguir, terceiro, tirar um aprendizado, aí você vai fechar com chave de ouro. Com certeza, a gente vai estar desenvolvendo uma geração mais resiliente, mais capaz de passar pelas situações difíceis, não sucumbir, não desistir, mas atravessar e chegar do outro lado. Um beijo, uma boa semana para você.